Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai destrinchar essa lição sobre como pegar aqueles dados brutos de testes A/B e transformar isso em tarefas reais e concretas de otimização de interface, ou UI, focando especialmente nos DEPs da Solana. A ideia aqui é cortar a adivinhação pela raiz. Em vez de ficar só encarando números e tentando imaginar o que eles significam para o design, nós vamos explorar um método estruturado que leva direto da análise para a ação no ambiente de produção. Olha, encarar uma tela entupida de métricas brutas pode ser bem assustador. É super comum ver equipes se perdendo num mar de planilhas intermináveis. Mas tem um ponto que a gente precisa colocar na mesa agora mesmo. Um valor P baixo, aquele que mostra que um efeito é real, pode até fazer o pessoal da estatística estourar champanhe. Mas, se isso não trouxer um impacto prático significativo, a equipe de engenharia com certeza não vai dar festa nenhuma. Afinal, só porque um resultado é estatisticamente válido, isso não justifica todo o custo e suor de reescrever o código se a mudança for praticamente invisível para o usuário final. E para chegar nesse equilíbrio, nosso roteiro de hoje é o seguinte: 1. Dos dados à decisão. 2. Desmistificando a estatística prática. 3. Aplicação real num DEP da Solana. 4. A tabela de comparação. 5. O fluxo de trabalho. E, por fim, priorizando próximos passos. Vamos nessa! Parte 1. Dos dados à decisão. É aqui que a gente transforma números abstratos em tarefas de verdade. O grande dilema de qualquer equipe de produto é que não dá para ficar só na teoria. Não basta saber que a variante B ganhou da variante A. A gente tem que transformar esse aprendizado numa tarefa claríssima para o pessoal do desenvolvimento. Pensa assim, métricas brutas são como materiais de construção. Uma pilha de tijolos jogada num terreno não é um prédio, certo? Da mesma forma, aqueles bancos de dados cheios de marcações de tempo e cliques precisam de uma planta arquitetônica para ter alguma utilidade. Sem um fluxo de análise de verdade, esses dados nunca vão virar escolhas sólidas de design. Passando para a parte 2, desmistificando a estatística prática. É o famoso estatística versus design. Para decodificar os dados do jeito certo, a gente precisa entender a diferença entre a significância estatística e a significância prática. Pensa no valor P como aquele estatístico super rigoroso testando se existe algum efeito, por menor que seja. Ele só quer saber se os dados são incomuns o suficiente. Já o tamanho do efeito é como o designer de UX, medindo o impacto real daquilo no mundo real. É ele que conecta a matemática fria aos negócios, dizendo de verdade quantas pessoas a mais conseguiram terminar um cadastro, por exemplo. O que nos leva a esse carinha aqui, o efeito mínimo detectável ou MDE. Basicamente, quando se desenha um teste, a amostra precisa ser grande o suficiente para enxergar o que se está procurando. Se o teste não tem tamanho suficiente para o MDE, o jogo vira. Um resultado sem significância estatística não quer dizer que a ideia de UI falhou, quer dizer apenas que o efeito não pôde ser detectado com os dados que a gente tinha. Interpretar esse errado faz muita equipe jogar melhorias incríveis no lixo cedo demais. Agora a parte 3, aplicação real num DEP da Solana. Vamos sair da teoria e ir para a prática. Imagina o fluxo de onboarding de um aplicativo na rede Solana. Rolou um teste AB trocando a posição do botão de cadastro, o famoso CTA. Durante 2 semanas, passaram por ali 40 mil visitantes únicos, divididos meio a meio. Aí fica a pergunta de $1 milhão. Como a gente pega uma avalanche de dados de 40 mil pessoas e traduz isso numa diretriz de design que faça sentido? E olha só o resultado. A variante que venceu trouxe um aumento absoluto de 0,6 pontos percentuais. A conversão foi de 6% no controle para 6,6% na variante nova. Sabe de bater o olho, 0,6 pode parecer quase nada. Mas espera aí, na prática, isso é um ganho relativo gigante de 10%. Aumentar a conexão de carteiras em 10% é aquela vitória que muda completamente o ponteiro dos resultados da empresa. É o que todo mundo quer ver. Isso nos leva direto à parte 4, a tabela de comparação. Esse é o nosso artefato principal. Como a gente mostra essa vitória para a galera de produto e engenharia sem entregar um PDF de 50 páginas? Com uma tabela compacta, onde a decisão fica óbvia. Olha a primeira linha, a de cadastro. Tem aquele efeito de mais 0,6 pontos percentuais, mas o verdadeiro sinal verde está no intervalo de confiança de 95%, que vai de 0,13 a 1,07. Como o piso já é positivo, a gente tem confiança de sobra para recomendar lançar para 25% da base. Já nas outras métricas, como tempo e transação, o intervalo cruza o zero, indo do negativo ao positivo. Ou seja, incerteza total. Ali, a ação não é lançar, é só monitorar e esperar mais dados. Simples assim. Parte 5, o fluxo de trabalho. São 5 passos repetíveis para chegar nisso. Para ter resultados consistentes sempre, a equipe precisa de um sistema. São 5 passos inegociáveis.
Primeiro, a gente valida os dados. Segundo, calcula os efeitos e intervalos. Terceiro, avalia a significância prática na vida do usuário. Quarto, mensura os custos e riscos. E quinto, prioriza. Análises de sucesso não pulam etapas. Elas seguem essa cronologia para gerar decisões que não desmoronem na primeira pergunta difícil da diretoria. E um alerta importante sobre o primeiro passo: pular a validação de dados a pedir para dar dor de cabeça. Se a divisão de tráfego entre as variantes estiver desequilibrada, se houver falhas no rastreamento ou mesmo um feriado distorcendo os números, todos os cálculos que vierem depois vão ser pura ilusão. Qualquer amostragem enviesada detona o teste. Garantir a integridade logo de cara é o que sustenta todo o prédio que estamos construindo. Chegamos na parte 6, priorizando os próximos passos através do breve de decisão. Depois de limpar dados e fazer os cálculos, chega a hora da verdade. Convencer a engenharia a colocar a mão na massa. E é aqui que a comunicação faz toda a diferença. Porcentagens abstratas quase nunca empolgam a diretoria. Mas quando a gente pega aquele ganho de 0,6 e traduz para mais 60 conversões extras a cada 10 mil visitantes, a coisa muda de figura. Todo mundo entende o valor na mesma hora, justificando totalmente o tempo e o custo de implementação. E para fechar esse ciclo, a gente monta o breve de decisão. O que vai nesse documento? Tem que ter o impacto que acabamos de ver, a estimativa de horas da engenharia, possíveis riscos para a experiência do usuário e, super importante, as regras de rollback, ou seja, quando reverter tudo se der ruim. Colocando uma estratégia de rollout faseado, começando só com 25% dos usuários, o time de engenharia consegue lançar novidade com confiança total de que as métricas vitais estão blindadas. Para a gente encerrar essa lição, fica uma provocação para refletir. Nesse ritmo frenético de otimização de produtos, os dados estão sendo ditadores cegos ou guias estratégicos? Se a gente seguir esse fluxo, da limpeza dos dados até a tomada de decisão estruturada, com certeza eles serão guias. A estatística tem que servir ao design e ao usuário final e nunca o contrário. Dominar isso é a chave para transformar qualquer monte de resultados confusos em evolução de verdade para o produto. Valeu por acompanhar essa análise explicativa e até a próxima.